Sempre buscamos aquele equilíbrio perfeito, não é? De um lado, o desejo por rendimentos consistentes, do outro, a busca pela tão sonhada liberdade pessoal. Construir um patrimônio sólido exige paciência, clareza e, acima de tudo, entender muito bem onde o dinheiro está alocado. Olá e boas-vindas à nossa apresentação de hoje. Vamos analisar de forma bem estruturada um ativo financeiro que tem chamado bastante atenção no mercado nacional. A nossa ideia aqui é compreender as características, as vantagens e, principalmente, os riscos desse instrumento, sempre conectando essas informações com a realidade prática da construção de riqueza e do planejamento financeiro para o nosso futuro. Para guiar a nossa análise de forma organizada, este é o nosso roteiro de conhecimento de hoje. Ponto 1. A proposta central. Ponto 2. Retornos atuais. 3. Qualidade e diversificação. 4. Riscos e cenário econômico. E, para fechar, o ponto 5. Veredito e aplicação prática. Vamos lá? Ponto número 1. A proposta central. O ativo que estamos analisando é um fundo de investimento com foco total nas cadeias produtivas agroindustriais. E qual é a missão dele? Entregar uma renda elevada para quem investe. A tese central, explicando de forma bem simples, é capturar a taxa básica de juros da economia somada a um prêmio pelo risco agrícola. O objetivo prático de tudo isso é gerar o pagamento de rendimentos mensais. Trazendo para a vida real, é como se a gente emprestasse nossos recursos para impulsionar o agronegócio e, em troca, recebesse uma fatia dos lucros desse financiamento todo mês. Isso ajuda e muito a compor aquela renda passiva que usamos para cobrir as despesas do nosso cotidiano. E a magnitude dessa operação é um detalhe que chama bastante atenção. Estamos falando de um patrimônio líquido impressionante de mais de 1.644 bilhões de reais. É um volume enorme. Além disso, o fundo tem uma base que está beirando os 99 mil cotistas. Estabelecer essa escala institucional é vital. Claro que tamanho não significa ausência de risco, de jeito nenhum, mas demonstra um nível bem forte de consolidação e credibilidade no mercado. Trazendo para o nosso dia a dia, é como ter que escolher entre uma grande instituição consolidada ou um negócio local pequeno para depositar as economias de uma vida inteira. Isso nos leva ao ponto 2. Retornos atuais e atrações. E aqui chegamos no ponto crucial, a rentabilidade. O fundo atinge a marca de 14,03%. Essa é a taxa de rendimento anual em dividendos calculada sobre o valor patrimonial. Quando a gente conecta um número desses à construção da nossa independência financeira, fica muito claro o impacto da força dos juros compostos. Ter uma taxa de retorno nesse patamar e que ainda distribui dinheiro mensalmente é exatamente o motor que pode acelerar aquela transição tão desejada. Sair de uma rotina onde dependemos exclusivamente do trabalho ativo para uma fase onde o próprio capital começa a trabalhar de forma autônoma para pagar os boletos e cobrir nossos custos reais de vida. Mas existe um cenário aqui que exige uma atenção super cuidadosa quando olhamos para a avaliação de preço. O mercado, neste exato retrato temporal, avalia cada cota a R$ 9,14. Só que o verdadeiro valor patrimonial contável é de R$ 10,27. Ou seja, o que temos aí é um desconto bem relevante. Em termos práticos, é a mesma coisa que ter a oportunidade de comprar uma propriedade que vale R$ 10 pagando um pouquinho mais de 9. Porém, na dinâmica dos investimentos, um desconto desses pode representar uma grande oportunidade de entrada, ou então pode ser um reflexo de riscos que o mercado já está precificando, o que sem dúvida exige uma prudência redobrada da nossa parte. Agora, como é que esse retorno é construído na prática? A carteira tem 86% do capital alocado diretamente em crédito para o agronegócio. E o prazo médio desses empréstimos é de quase 2 anos, 1 ano e 9 meses para ser exato. O que isso quer dizer? Significa que o dinheiro tem um ciclo de renovação relativamente curto, protegendo o capital contra períodos muito longos de incerteza econômica. Já o alvo de rentabilidade é justamente a taxa básica de juros somada a um prêmio de risco adicional de 3,9%. Essa mecânica deixa clara a intenção de sempre buscar uma remuneração que consiga superar os investimentos tradicionais e mais conservadores que vemos por aí. Entramos assim no nosso terceiro tópico, qualidade agrícola e diversificação. Tem uma regra de ouro, tanto nos investimentos quanto na vida profissional, que é a seguinte: nunca dependa de uma fonte só. E o fundo aplica muito bem isso. Ele possui 58 devedores diferentes, espalhados por 19 segmentos agrícolas distintos. Para ter uma ideia, os 5 principais devedores representam só 20% de todo o patrimônio. Isso quer dizer que se por acaso um projeto específico enfrentar dificuldades lá no campo, os outros 80% continuam operando normalmente e sustentando os rendimentos. É a pura aplicação da inteligência de pulverizar o risco, dividindo as forças para garantir a sobrevivência e a tranquilidade a longo prazo. Além dessa pulverização toda, ainda temos o fator das garantias físicas. Estamos falando de coisas como alienação fiduciária de terras, propriedades rurais e direitos de recebimento sobre a própria produção agrícola.
Funciona mais ou menos como um financiamento de uma casa, onde o próprio imóvel garante a operação, sabe? Se as coisas derem errado, existem ativos reais que podem ser executados para recuperar o dinheiro investido. Mas é vital lembrar que acionar essas garantias não é algo simples, exige uma equipe bastante robusta. E é exatamente por isso que a presença de uma gestão institucional experiente por trás se torna absolutamente fundamental para defender o patrimônio em cenários mais adversos. Avançamos agora para o tópico 4, riscos e cenário econômico. Sempre existe uma sabedoria essencial nesta área de atuação. O crédito para o agronegócio não é uma renda fixa limpa, certinha e livre de perigos. Quando o capital é alocado no campo, ele fica diretamente exposto a coisas que não controlamos, como a imprevisibilidade do clima, a qualidade das safras e até aquelas oscilações intensas dos preços internacionais de mercadorias agrícolas. Da mesma forma que não dá para controlar quando vai vir uma tempestade ou uma seca brutal, não podemos garantir o resultado absoluto de uma safra. É preciso ter a clareza de que essa modalidade de investimento exige um estômago mais preparado para lidar com a volatilidade do mundo real. Ao colocar os dois lados da balança de forma imparcial, notamos dinâmicas super importantes. De um lado, temos pontos fortíssimos, uma diversificação ampla e uma gestão institucional com reservas contábeis de lucros bem expressivas, na casa de 15,3 milhões de reais. Isso funciona como uma espécie de reserva de emergência para manter os pagamentos mensais mais suaves. Do outro lado, temos os pontos de atenção. Existem riscos reais de empresas entrarem em processos de recuperação judicial, sem contar a forte pressão nos custos de produção, como o preço dos fertilizantes. Ter um conhecimento claro e objetivo dessas forças opostas é o que separa as escolhas puramente emocionais daquelas decisões verdadeiramente lógicas. E o ambiente macroeconômico atua como o grande pano de fundo de tudo isso. Com a taxa básica de juros estabilizada num patamar alto de 14,25%, esses fundos atrelados ao crédito continuam extremamente competitivos. Em paralelo, há uma projeção de safra recorde de grãos, que pode alcançar 358,6 milhões de toneladas. É um volume gigantesco que impulsiona o setor agrícola e dá um bom suporte para o mercado, mesmo enfrentando as pressões contínuas nos custos operacionais. Resumindo a ópera, é um cenário de grandes proporções e de desafios igualmente gigantescos. Chegamos então ao nosso quinto e último ponto: veredito e aplicação prática. Como aplicar todo esse conhecimento na vida real? Aqui vão 3 regras práticas. Primeiro passo: reconhecer com toda clareza que este não é um instrumento conservador. Segundo passo: adotar uma visão inabalável de longo prazo, compreendendo que turbulências no curto prazo vão acontecer, faz parte do processo. E o terceiro e mais vital de todos: limitar a exposição a um patamar máximo de 3 a 5% de todo o patrimônio. Essa é a verdadeira ferramenta de gerenciamento de risco. Manter a disciplina rigorosa nesse limite garante que a busca por rendimentos maiores nunca coloque em risco a base da liberdade financeira construída com tanto suor. O roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. Este canal foi criado especialmente para o público que busca incansavelmente por conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Nós convidamos a nossa audiência para curtir, comentar e compartilhar este conteúdo, além de se inscrever no canal. Ressaltamos que esse apoio é de imensa importância para a continuidade e a expansão de todo esse projeto educacional. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blogspot.com. Lembrando que toda a nossa análise foi rigorosamente embasada em informações públicas e fontes transparentes. As referências bibliográficas utilizadas para este estudo incluem materiais de instituições como Itaú Asset, pesquisa do BTG Pactual, plataforma da XP, além de dados consolidados do Status Invest, Funds Explorer, Investidor 10, informações macroeconômicas da Companhia Nacional de Abastecimento. A transparência na origem da informação é sempre o grande pilar de uma educação financeira de excelência. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube. Agradecemos imensamente pela companhia ao longo desta explanação. Continue buscando conhecimento, aplicando as práticas com sabedoria, gerenciando os riscos com disciplina e construindo de maneira sólida a própria liberdade pessoal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade de aprendizado.